Esse é Thomas Michael Lane III, melhor conhecido como TJ Lane. Em 2012, ele foi o responsável pelo massacre em Chardon High School, tirando a vida de 3 pessoas e ferindo outras 3. A palavra assassino, escrita em sua camiseta, não é apenas uma provocação, mas também uma referência à roupa que ele usava no momento do ataque. Ele tinha 17 anos de idade na época, e provavelmente já entendia que passaria o resto da vida trancado em uma cela. Pensando assim, ele optou por transformar aquela audiência em uma sequência de eventos desrespeitosos que piora a cada segundo. E apenas para contexto, seu advogado não sabia sobre a camiseta. Os familiares das vítimas tiveram a oportunidade de deixar uma última mensagem ao criminoso. Eles o fizeram enquanto recebiam de volta uma expressão de desdém e sorrisos de deboche. E quando todos pensavam que não poderia ficar pior, ele disse isso. I'm saying to pull the trigger, the killer's done. Now it's memory of you. All right, that's all your client has to say, Mr. Friedman? Yes, Your Honor. Foi assim que Thomas escolheu gastar sua última janela de fala. E essa fala deve ter soado muito mais teatral em sua cabeça do que pareceu na vida real. Seu advogado de defesa tinha qualquer esperança de conseguir um milagre. Foi nesse momento que ele notou que seria impossível. A maldade e agressividade com a qual o criminoso entrega suas palavras é realmente impressionante. Quase tão impressionante quanto a diferença entre este TJ Lane e este. What did you want to accomplish in school today? I don't know. I didn't accomplish anything. When you first started thinking about this, did you know that the gun was at your uncle's house? No. When did you discover that? Yesterday. Sem plateia, ele não parece tão agressivo e prepotente. Esse interrogatório aconteceu horas depois do massacre, e o choro começa apenas na metade da conversa, que durou aproximadamente 5 horas. Não parece ser o caso, mas ainda que esse choro fosse falso a fim de ganhar empatia, não existiam lágrimas o suficiente para afastá-lo da prisão perpétua. Nessas imagens, ele exibe uma linguagem corporal menos valente e mais vulnerável do que apresentou diante dos familiares das vítimas. Thomas não sofre desconexão com a realidade por transtorno ou doença mental, o que significa que em algum desses dois momentos ele pode estar atuando. Ele não é tão desprovido de medo como gostaria de ser. Durante a audiência, ele escolheu vestir essa fantasia de monstro, ainda que não precisasse de uma. Como já vimos neste canal, monstros de verdade não vêm com um rótulo no peito, mas com um sorriso no rosto. E antes de continuar analisando ambas as faces do criminoso, precisamos entender como ele chegou até aqui. Em 2012, Thomas tinha 17 anos de idade. Ele nasceu em 1994 de seus pais Sarah Nolan e Thomas Lane Jr. O garoto nasceu e cresceu em um ambiente bastante conturbado. Seus pais consumiam uma grande quantidade de bebidas alcoólicas e se agrediam frequentemente. Essas muitas brigas levou ao divórcio do casal. Após a separação, o pai de Thomas chegou a ser preso por sequestrar e agredir sua segunda esposa. Sarah também não parecia capaz ou disposta a criar o filho. Após o divórcio, Thomas foi morar com os avós paternos. Depois dessa destruição inicial, os pais do garoto resolveram tentar construir uma estrutura mínima para o filho. O pai de Thomas se mudou para perto e frequentemente o visitava. A mãe conseguiu interromper o uso de álcool e voltou a morar com Thomas. Enquanto toda essa movimentação acontecia, o garoto já apresentava problemas temperamentais e de indisciplina. Ele foi descrito como sendo um jovem muito problemático e violento. Seu primeiro encontro com a polícia aconteceu muito antes do massacre. Em 2009, Thomas agrediu um de seus tios com a ajuda de um primo. A polícia foi acionada, a vítima encaminhada ao hospital e os agressores à delegacia. Naquele mesmo ano, Thomas agrediu um aluno na escola. Após desferir um soco no rosto desse colega, ele ainda o estrangulou e precisou ser fisicamente controlado. Em ambos os casos, ele foi acusado por conduta desordeira e prestou serviço comunitário. Em 2011, ele causou um acidente com um veículo por não saber controlá-lo e precisou pagar uma multa. Thomas sempre demonstrou dificuldade em controlar seus impulsos e não parecia medir as consequências de seus atos. Talvez na época, seus pais tenham entendido aquilo como resposta ao divórcio, o que não seria incomum. Thomas estudava na Chardon High School. Lá, ele foi capaz de fazer amigos e foi descrito como sendo um garoto normal, apesar da briga.
Uma imagem muito diferente do esperado para criminosos dessa natureza. Quando se trata de atiradores escolares, o mais comum é que o sujeito tenha enfrentado algum nível de bullying ou ostracismo no colégio, encarando o ataque como vingança. Esse não parece ter sido o caso de Thomas. Ele era conhecido por ser um aluno mais reservado, mas não foi alvo de piadas por isso. Durante sua trajetória na escola, ele apresentou alguma dificuldade de aprendizagem e foi transferido para a Lake Academy, uma instituição focada em sujeitos com dificuldade em aprendizagem e comportamento desordeiro. De Chardon High School, um mesmo ônibus levava os alunos até ambos Lake Academy e o centro de carreira Auburn. Geralmente, os alunos se encontravam na cafeteria enquanto aguardavam pelo transporte. Em 27 de fevereiro de 2012, Thomas sentou-se em uma das mesas. Ele não tinha intenção de pegar o ônibus. Ele carregava consigo uma mochila que continha uma faca, munições e uma pistola Ruger MK3 semiautomática calibre 22. Thomas caminhou para dentro da cafeteria onde os alunos se reuniam antes da aula. Aproximadamente às 7h30 da manhã, ele estava sentado sozinho em uma mesa quando deu início ao massacre. Revelando sua arma, ele mirou nos alunos que estavam na mesa à sua frente. Russell King Jr., de 17 anos, foi a primeira vítima. Ele foi alvejado na cabeça e ficou inconsciente. O som do primeiro disparo estabeleceu o silêncio que antecedeu o caos. Demetrius Hewlin, de 16 anos, foi o próximo alvo do atirador. Ele foi baleado em seguida. Os gritos ecoavam pela cafeteria enquanto as portas tentavam esvaziá-la. Thomas continuou efetuando disparos e atingiu outros 3 estudantes. Daniel Parmetor, de 16 anos, foi alvejado e faleceu no local. Nick Walzak foi atingido nas costas enquanto tentava correr. Ele foi socorrido e sobreviveu, porém perdeu o movimento das pernas. Nate Mueller, de 16 anos, também foi atingido. Ele sofreu ferimentos leves, foi levado ao hospital e conseguiu sobreviver. Com a fuga dos alunos e a escola já tomada pelo desespero, o atirador correu para fora. No caminho, ele efetuou mais um disparo, atingindo Joy Rickers, de 18 anos. Ela sofreu ferimentos leves e sobreviveu. Para crimes como esse, a fuga do atirador é algo raro. Geralmente, eles terminam por tirar a própria vida ou a perdem em combate com a resposta policial. Thomas escolheu a fuga. O treinador de futebol americano Frank Hall percebeu a presença e eventual fuga do atirador. Em um ato de bravura, ele arriscou a própria vida e correu na direção do criminoso. Thomas já estava no estacionamento quando posicionou a arma na direção de Frank. Esse homem não hesitou e continuou correndo na direção de Thomas. Disposto a entregar a própria vida, ele encurtou a distância até que alcançou o criminoso. O atirador foi lançado ao chão e imobilizado. Graças a Frank, o massacre tinha terminado. Enquanto isso acontecia, outro herói apareceu para salvar os alunos. O professor de matemática Joseph Rich estava se preparando para iniciar a aula quando ouviu os disparos. Ele vestiu um colete à prova de balas e correu para fora. E o fato de um professor ter à sua disposição um colete à prova de balas é perturbador. Ele foi capaz de arrastar um dos alunos baleados para a sala e prestou os primeiros socorros. Com o máximo de alunos barricados ali dentro, ele conseguiu proteger e acalmar o grupo. Nesse momento, a polícia já tinha recebido inúmeras ligações e as viaturas já estavam a caminho. Os agentes chegaram ao local com o atirador já controlado. A área foi isolada e os policiais vasculharam a escola à procura de outras ameaças, como explosivos ou um segundo atirador. Os paramédicos entraram em ação e as vítimas foram levadas ao hospital. Russell chegou a ser socorrido, mas infelizmente a morte cerebral foi declarada no dia seguinte, à 00h42, dentro do centro médico Metro Health. Esse é um quadro irreversível e as funções básicas são mantidas apenas por aparelhos. Diferente do coma ou estado vegetativo, não há mais vida. Russell estava entrando na área de tecnologia e estava estudando sobre novas formas de produção de energia. Ele estava esperando pelo ônibus que o levaria ao centro de carreira Auburn. Seus órgãos foram doados, como ele desejava, e os aparelhos foram desligados em seguida. Demetrius também faleceu no hospital por conta dos ferimentos, em 28 de fevereiro de 2012. Seus órgãos foram doados e salvaram um adolescente que morreria em poucos dias, caso não conseguisse o transplante. Phyllis Ferguson, a mãe de Demetrius, concedeu uma entrevista ao ABC News. Ela disse que seu filho tinha dificuldades em acordar cedo e sempre se atrasava para chegar à escola, menos naquele dia. Apesar da dor, ela perdoou o atirador e se disse feliz pelo filho ter salvado a vida de uma pessoa, ainda que nessas circunstâncias. Diferente de escrever assassino em uma camiseta, essa foi uma verdadeira demonstração de força.
Ao todo, 10 disparos foram efetuados pelo atirador em um espaço de poucos minutos. 3 pessoas foram assassinadas e outras 3 ficaram feridas. Thomas foi preso e levado direto para a delegacia. Ele apresentava um ferimento leve em seu polegar direito. Isso foi documentado e o ferimento foi tratado. Thomas entrou na sala tremendo, talvez por conta do frio e adrenalina. Ele vestiu o que seriam suas roupas pelos próximos anos e teve seus pertences confiscados. A polícia aguardou até que ele se acostumasse ao local e iniciou o interrogatório. Do you think that's an acceptable answer for what happened? No, like I said, nothing makes up for it. What do you think of the parents of the kid you shot? It's terrible. They have pretty good grip on everything you explained so far, but the one thing that I just can't figure out is why all this came about. I don't know. I mean, most people have a reason why they do things. I know. You seem like a very intelligent kid. I try to be. Can you think of any reason why? No. No. Did you just want to see what it felt like? I didn't want to know what it felt like. Like, when I started shooting it, felt terrible. Thank you. Ao longo de aproximadamente 5 horas, Thomas chorou diversas vezes. Ele fala de forma clara, calma e nada provocativa, muito diferente do que aconteceu no futuro. É possível que, levado pela ignorância, ele ainda tinha esperança de amenizar a pena neste momento. Ele jogava um jogo completamente diferente da polícia. O detetive já sabe que foi ele. Ele já tem a arma utilizada nos crimes e as vítimas. Estava a descobrir o motivo. Something had to have happened here, Tom. I don't know. People just go crazy. I don't buy that, Tom. You're way too smart. Like I said, you're way too planned. You are a kid who is more mature than the average high school kid. If you had told me this was done while I was high as a kite on crack or meth or heroin or something, I'd be more likely to believe that. But something has happened here, Tom. And I think you know. I think you honestly know deep inside what is going on inside of Tommy Lane that caused this. I don't. I think I figured it out. It's over, girl. Oh, no, it's not. Did you send a text message last night to somebody? No, I didn't use my phone at all last night. Thomas não tentou negar os crimes. Ele mencionou que, quando menor, ouvia vozes em sua cabeça sempre que ficava nervoso. Apesar disso, ele não parece desconectado da realidade e foi capaz de dar todos os detalhes do ataque. Porém, falhou em entregar o motivo. Thomas nunca soube explicar o porquê de ter feito aquilo. Existe um rumor de que ele tinha um desentendimento antigo com um dos alunos atingidos, mas isso nunca foi confirmado. Inclusive, Russell, o primeiro garoto baleado, deu uma carona para Thomas na semana anterior. Foi ele quem ofereceu a carona, após ver o jovem andando sozinho na rua. Thomas levou consigo a arma e as munições para a escola, indicando o planejamento. Isso dificultava uma alegação de insanidade e pedia por uma motivação, que ele não foi capaz de dar.
É comum para casos como esse que a polícia encontre diários, anotações ou manifestos deixados pelo criminoso. Esses documentos costumam revelar a motivação para o ataque. A residência do atirador foi vasculhada pela polícia, porém nada foi encontrado, com exceção de uma coisa: uma publicação feita em sua rede social no dia 30 de dezembro de 2011, às 14 horas e 15 minutos, poucos meses antes do ataque. É uma espécie de poema que começa com melancolia e depressão para terminar em ódio e agressividade. Ele termina o texto dizendo: "Morram todos vocês." Ele não comenta sobre a escola e parece ser apenas uma publicação estranha de um garoto estranho. Hoje, com a tragédia já cometida, fica fácil estabelecer uma conexão, mas na época não havia como saber. Esse texto revela um jovem confuso, aparentemente depressivo e sem perspectiva de futuro, o que não justifica o ataque, mas sugere como estava sua mente naquele momento. E se isso já fosse um aviso velado sobre o massacre, confirmaria o planejamento. Após receber um total de 4 likes, Thomas escreveu um comentário agradecendo e disse que tinha escrito aquele texto durante uma de suas aulas. Nenhuma outra evidência que apontasse para uma possível motivação foi encontrada. A arma utilizada no ataque era do tio de Thomas. Ninguém percebeu que ela tinha desaparecido até a prisão do criminoso. O advogado de defesa tentou desenhar um transtorno mental que não existia. O juiz não apenas considerou Thomas competente para participar do processo legal, como declarou que ele seria julgado como adulto. TJ Lane foi acusado por 3 homicídios em primeiro grau e 3 tentativas de homicídio. Diante das acusações, ele declarou-se inocente por razão de insanidade. Sua defesa tentou usar as vozes como base e Thomas adicionou que sofreu abuso sexual quando criança. Ele também alegou que as vítimas foram escolhidas de forma aleatória e que não as conhecia. E isso era mentira. No perfil do Facebook de Thomas, ele tinha estabelecido amizade com todas as vítimas. Ele as conhecia em algum nível, e inclusive recebeu carona de uma delas dias atrás. As vítimas não parecem ter sido escolhidas ao acaso, mas o motivo ainda é um mistério. Após diversas apelações da defesa, Thomas foi analisado por uma equipe de psiquiatras. Durante a conversa, ele confessou que tinha mentido sobre as vozes e que elas nunca existiram. Ele também confessou que nunca foi abusado quando criança. 6 meses depois, ele alterou sua declaração de inocente para culpado, o que reduziu consideravelmente o tempo do julgamento. Já ao fim do processo, Thomas fez seu advogado repensar a vida, com a encenação apresentada anteriormente. Ele ouviu os familiares das vítimas, revelou sua camiseta e teceu seu último comentário. Thomas Michael Lane III foi julgado culpado pelas acusações e sentenciado a 3 prisões perpétuas consecutivas, sem a possibilidade de liberdade condicional. Preso aos 17, ele deveria ficar olhando para uma parede de concreto pelos próximos 60 anos, caso morresse antes dos 80. Thomas então foi recolhido para o seu caixão com grades, na instituição correcional Allen, em Ohio. Nesse local, ele continuou sendo um problema para o Estado. Thomas recebeu uma série de advertências nessa unidade. De urinar nas paredes a fazer uma tatuagem em si mesmo, ele estava disposto a continuar sendo um interno problemático, mas ao menos ele estava distante da sociedade. Esse deveria ser o final do caso, mas não foi. Às 19 horas e 38 minutos do dia 11 de setembro de 2014, Thomas conseguiu fugir. Com a ajuda de Lindsay Bruce, de 33 anos, e Clifford Alpert, de 45, eles construíram uma escada improvisada e escalaram as grades da unidade durante um momento recreativo. Os internos empreenderam fuga a pé. Assim que a direção da unidade tomou conhecimento, eles entraram em contato com a Chardon High School. A escola entrou em lockdown imediato para prevenir um possível retorno do atirador. Lindsay foi capturado imediatamente após a fuga, mas Thomas e Clifford conseguiram correr. Allen fica cercado por vegetação e a polícia deu início às buscas. TJ Lane foi capturado a 1h20 da manhã do dia seguinte, em meio à mata. Ele estava equipado com um garfo e tentou se defender. O fugitivo foi imobilizado e controlado sem problemas. Clifford foi localizado e preso 3 horas depois. Todos os 3 foram transferidos para a Penitenciária Estadual de Ohio, uma unidade de segurança máxima. Desde então, o tempo recreativo de Thomas foi reduzido para 1 hora sob forte vigilância. Ele permanece 23 horas por dia isolado em sua cela. Em março de 2016, ele foi transferido para a unidade correcional em Lucasville, outra unidade de segurança máxima em Ohio. A escola, onde o ataque aconteceu, se recuperou. O local passou por uma renovação e as aulas foram retomadas. A procura por profissionais de saúde mental aumentou nos anos seguintes, motivado pela recuperação das famílias e pessoas afetadas. Mas, infelizmente, nem todos conseguiram suportar. 2 anos após a tragédia, Russell King, o pai de Russell King Jr., foi encontrado sem vida em sua casa.
A causa da morte foi apontada como overdose. Segundo a família, esse homem já tinha morrido há muito tempo. É impossível saber quais seriam os próximos passos de Thomas, mas o treinador Frank Hall se certificou de que eles não acontecessem. Ele foi um herói que correu na direção de uma arma que apontava para ele. Além de receber agradecimentos e honras, ele também criou a Fundação Coach Hall. Ele passou os próximos anos visitando escolas e compartilhando sua experiência na esperança de prevenir esses ataques e alertar sobre possíveis sinais. Hoje, aos 30 anos de idade, Thomas Lane III encontra-se encarcerado em um presídio de segurança máxima em Ohio, enquanto cumpre a primeira de 3 prisões perpétuas.